Olá, amigos da Bíblia Sem Maquiagem, bem-vindos de volta mais uma vez. Pois é, lá se foi Sara, e com a sua morte, a possessão de sepultura pela família de Abraão, na terra que Deus já havia prometido para ele desde o capítulo 12. Por aí se entende que às vezes é preciso enterrar o passado para dar início a uma nova fase, concorda? Bom, aqui foi assim. Abraão morava por ali, mas só com a morte de Sara foi que ele adquiriu uma parte da terra. A grande luta pela conquista da terra começa no Êxodo e só se conclui com Josué. Mas aqui mesmo, no Gênesis, no capítulo 49, nós vamos ver que muitos personagens importantes ficaram aqui no campo de Macpela. Os detalhes dessa leitura vêm a seguir com a inspiração dos parabéns a você. Não diz muitos anos de vida na música. Os anos da vida de Sara foram 127. Viu como mesmo engravidando aos 90 anos, ela ainda teve a chance de ver seu filho se tornar um homem. Olha como era comum falar assim, anos da vida, e também comemorar a data do nascimento. Só faltou a musiquinha. No versículo 2, lê-se Kiriat Arba, que é Hebron, que já vai confundir com o versículo 19, porque lá diz, no campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron. No capítulo 13, 18, Abraão habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebron. Lembra que Manre é o amorreu, do capítulo 14, versículo 13? Quando você lê Josué 15, versículo 13, vai ler que Hebron provém de Anak, filho ou pai de Arba, que é o nome também da cidade. E depois no capítulo 21, versículo 11, também tem essa mesma informação. Aqui nós temos Kiriat Arba, mas quando chegar em Josué, você vai ver que Kiriat é o nome anexo a várias cidades. Por quê? Só fazendo um estudo mais profundo. Por enquanto, já tem confusão suficiente para dar um belo nó na cabeça, é ou não é? Mas sem mais, tem gente chamada Hebron. No Êxodo 6, 18, um parente bem distante de Abraão e outro em 1 Crônicas 2, dos versículos 42 e 43. Eu separei Hebron com mais lugares, para não ficar muito sobrecarregado este versículo. Dá uma conferida nos livros que eu destaquei. Com certeza, daí vem o hebreu, você não acha? Em Números 13, 22, diz que Hebron foi edificada 7 anos antes de Zoa, no Egito. Dúvida, será que Zoa é outro nome de Zoar? A terra de Canaã foi prometida a Abraão desde o capítulo 12, dos versículos 5 ao 7. E até então, a gente não sabe por quê. Seria por causa da maldição de Noé, do capítulo 9, dos versículos 25 a 27? Não, a explicação está no capítulo 15, versículo 16, quando Deus diz a Abraão que a injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Essa injustiça será justiçada com Moisés e Josué. Eu já falei na explanação anterior que Manre é o amorreu, do capítulo 14, versículo 13. E os amorreus são descendentes do amaldiçoado Canaã. Está no capítulo 10, 16. Agora, veja bem, se Deus não falou com eles antes, em Levítico 20, versículo 23. Eu até já falei sobre isso quando falei de Canaã pela primeira vez no vocabulário do capítulo 9. Deus ainda esperou mais de 400 anos para ver se eles se aprumavam, mas pelo jeito não adiantou. Então, neste mesmo versículo 2 está pela primeira vez lamentar. O profeta Jeremias tem um livro inteirinho só de lamentações. E nestes outros livros também há referências sobre isso. E vamos encerrando o versículo 2 com chorar.
No capítulo 21, 16, eu já acrescentei muitos outros livros em que há choro. Tem muito choro na Bíblia e eu já disse que daí é que vem a fama do mimimi que acompanha o preto até hoje. Já abrindo o versículo 3, com aquele repeteco mais tradicional da Bíblia: levantar. Quanto a Et, filhos de Et, são mais cananeus, que já conhecemos desde o capítulo 10, versículo 15, e este povo vai ter participação muito ativa ao longo de toda a história. Também são denominados hititas. Os estrangeiros do versículo 4 já foram apresentados no capítulo 19, versículo 9, com Ló, nesta mesma terra de Canaã. Também os peregrinos vêm desde o capítulo 12, versículo 10, quando Abraão foi peregrinar no Egito. Só que eles já vinham peregrinando desde o final do capítulo 11. Este homem não para. Ele não tinha ido habitar em Berseba no capítulo 22, 19? Agora já está em Hebrom. A seguir, possessão, possuir. Já estava no capítulo 14, dos versículos 18 ao 22, na história de Melquisedeque, sendo Deus o possuidor dos céus e da terra. Naquela observação, eu deixei vários outros chamamentos de Deus que aparecem na Bíblia. Agora, observe como em Lucas 8, versículos 27 e 37, a possessão já mudou de significado. Aqui é a possessão de sepultura. Nós já vimos mais sobre sepulturas nos detalhes do capítulo 15, versículo 15, sendo que lá eu já adiantei que nem todos terão o privilégio de serem devidamente sepultados. Outro repeteco frequente é com relação à face. Vem desde o capítulo 1. No versículo 6 vem o príncipe, que era muito diferente do príncipe que nós conhecemos hoje. Só se sabe que eles estavam acima dos plebeus. Só Ismael vai ter 12 no capítulo 25. No Êxodo 22, versículo 28, diz a lei para não maldizer o príncipe entre o povo. Por causa disso, Paulo retirou o que disse em Atos 23, versículo 5. Mas Jesus os chamou de hipócritas, quando viu que eles estavam iludindo o povo, no capítulo 23 de Mateus. Os sacerdotes eram considerados príncipes. Depois a expressão estar no meio de nós, no meio de vós, ficou tão comum que até faz parte de uma oração dos ritos católicos. Deus se comprometeu a andar no meio do povo, no Êxodo. Neste mesmo versículo 6, eu destaquei enterrar. Já tinha acontecido na história de Caim e Abel, só que lá Deus disse que a terra abriu a sua boca para receber o sangue de Abel. Observe que em Mateus 25, versículos 18 e 25, aquele servo tomou a mesma atitude de Caim quando escondeu o tesouro na terra. Seguindo e encerrando o versículo 6 com vedar. No capítulo 39, 9, José vai usar este verbo contra as investidas da sedutora. Quanto a inclinar-se, dos versículos 7 e 12, é só mais uma memória de que era assim mesmo que eles se comportavam em reconhecimento de gratidão ou reverência. Nos capítulos 17 e 18, eu já adiantei muitos outros momentos em que isso acontece e perguntei, será que não vem daí o costume dos árabes e dos orientais? O versículo 8 abre com a vossa vontade, mas parece que só Jesus está interessado nisso. Depois ainda, no versículo 8, eu separei, falai por mim. Por que será que Abraão pediu isso, se a pessoa estava por ali mesmo? No Êxodo 4, dos versículos 10 ao 16,
Moisés não estava confiante de que poderia falar ao faraó. Será que provém daí as orações intercessórias? Porque em Tiago 5, versículo 16, ele diz: orai uns pelos outros. O que você acha? Efron é o nome de um monte que fará parte da herança da tribo de Judá, bisneto de Abraão, quando Josué está dividindo a terra prometida. Isso depois de 400 anos que Deus prometeu. Este Efron ainda não tinha entrado na história, mas consta que ele é filho de Zoar. E este nome Zoar já está aqui desde o capítulo 13, versículo 10, que também leva o nome de Bela, segundo o capítulo 14, 8. Já no capítulo 19, 22 diz: por isso se chamou o nome da cidade Zoar, quando Ló quis fugir para lá, às pressas. E o Google diz que é porque a cidade era pequena. Aí gera uma dúvida, porque normalmente as cidades levam o nome das pessoas. Coisas para se pensar. Mas enfim, vamos ao versículo 9, com o repeteco cavar, do capítulo 21, 30. Lá eu dei o exemplo de Amós, capítulo 9, versículo 2, quando o povo estava cavando a própria sepultura. Quanto à cova de Macpela, tem uma informação que não pode passar em branco. Nós estamos vendo todo o trâmite de Abraão para adquirir este lugar, para sepultar os seus mortos. E vamos ver no capítulo 49 que realmente foi assim. Mas leia com atenção Atos 7, versículo 16, e veja como Estevão vai dar a localização do capítulo 34, dos versículos 18 ao 20. Por esse tipo de divergências é que os mais mal intencionados fazem questão de aumentar para fazer desacreditar. Encerrando o versículo 9 com o devido preço. É a mesma atitude de Davi em 2 Samuel, capítulo 24, dos versículos 20 ao 24. A expressão falar aos ouvidos do versículo 10 já havia aparecido no capítulo 20, versículo 8, quando Abimeleque falou aos ouvidos dos servos. E lá eu adiantei o que Jesus disse em Mateus 10, 27 e Lucas 12, versículo 3, com relação a falar aos ouvidos. No capítulo 7, versículo 16, Deus fechou a porta da arca depois que Noé e família entraram, não é mesmo? Vai ter muita porta na Bíblia. Aqui é a porta da cidade dos filhos de Et. No decorrer da Bíblia, nós vamos ver que as cidades costumavam ser cercadas ou muradas. Nos capítulos 6, 8 e depois 18, versículo 3, eu tinha destacado aos olhos. Naqueles casos, era sobre achar graça aos olhos. Mas aqui, nos versículos 11 e 18, é mais como uma prova, um testemunho, não é? Os profetas tiveram que fazer coisas inimagináveis à vista do povo, como sinal do castigo que Deus enviaria. Tipo, eu só acredito vendo. Por que você acha que Jesus teve que ser crucificado? Eu só acrescentei essa passagem de Ezequiel para você conferir. Neste versículo 13, eu só anotei outra vez aquela expressão, qualquer coisa, peço-te. Viu quantas vezes já repetiu? No capítulo 20, 16, já aprendemos o valor da prata. Observe que lá eram moedas de prata. E aqui diz que Abraão pesou a prata, nos versículos 15 e 16, e deu 400 ciclos. No vocabulário do capítulo 22, eu comentei sobre o peso do cabelo de Absalão, que eram 200 ciclos, equivalentes a aproximadamente 3 quilos, lembra? Então aqui é mais ou menos 6 quilos de prata.
Eu já falei no versículo 9 que Davi tomou uma atitude semelhante a Abraão quando quis pagar pelo lugar o preço devido. E lá vem mais divergências, porque em 2 Samuel 24, versículo 24, diz que Davi pagou 50 ciclos de prata pela eira e pelos bois. Enquanto que no resumo da história, em 1 Crônicas 21, toda a história é bem diferente. E lá o valor é de 600 ciclos de ouro. Não precisa se apressar para conferir. Eu só gosto de adiantar as histórias que têm divergências para você ficar ciente de que elas acontecem com bastante frequência. E como eu já disse no versículo 9, na história de Estevão e o campo de Macpela, os mauzinhos usam para fazer desacreditar na Bíblia. Só que é preciso lembrar que a Bíblia foi traduzida por vários homens. E daí provavelmente vem essas divergências, conforme o entendimento de um ou de outro. Não se distraiam, o foco da Bíblia é Deus e o que Ele espera de nós. E Abraão deu ouvidos a Efron, que significa que ele acatou aquele valor como o preço do terreno. E eu acrescentei mais esses livros com relação a dar ouvidos. Depois eu anotei pesar, nesse mesmo versículo 16, mais uma vez comparando com o capítulo 20, 16, onde eram moedas de prata. Será que dariam esse mesmo peso? Enfim, essa palavra peso, pesar, vai fazer parte de muitas histórias, com outro sentido. A primeira vez que foi usada foi aqui, no capítulo 6, versículo 6, quando pesou no coração de Deus ter criado o homem. Quase fechando o versículo 16 com as correntes. Aqui se trata do câmbio do dinheiro na época, mas será que não veio daí as correntes? Tipo essas que precisavam colocar no possuído pelo demônio no Novo Testamento? Depois eu selecionei os mercadores. Eles vão estar de volta no capítulo 37, versículo 28, e você vai ver que os ismaelitas, os filhos de Ismael, estão fazendo mercadoria do ser humano. É onde José vai ser levado escravo ao Egito. No versículo 17, só relembrando o que eu já adiantei no versículo 2, sobre Manre ser Hebron. Nos versículos 18 e 20, também revendo a semelhança com o capítulo 21, 30, que eu falei nos versículos 11 e 18. Eu falei que é como se eles fossem testemunhas do acordo que estava sendo firmado. E no capítulo 25 de Levítico, é Deus que está confirmando em possessão tanto a terra quanto os escravos. Eu voltei a falar aqui no versículo 19 sobre a condição de Sara como mulher de Abraão. Fica estranho agora que já sabemos que são meio-irmãos, né? Enfim, mais um longo vocabulário, mas é importante fazer assim para ir assimilando melhor. No próximo vídeo, vamos à leitura da primeira história do capítulo 24, quando Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. A Bíblia Sem Maquiagem se despede por aqui. Até lá!